Alguém está louco por você, mas esse relacionamento é proibido. Isso significa duas coisas que você precisa entender. Respire fundo antes de continuar, porque essa mensagem não é aleatória. Você não encontrou isso por acaso. E a pessoa que acabou de passar pela sua mente agora, ela não está lá sem razão. Sou Andréa Vermont, psiquiatra, psicoterapeuta e escritora. E há décadas estudo as emoções humanas, a inteligência emocional e os segredos da mente. Hoje quero compartilhar com você o que aprendi em minha prática clínica, em minhas pesquisas e na convivência com milhares de pacientes e leitores. Existe alguém na sua vida ou alguém que continua aparecendo nos seus pensamentos inesperadamente, que se sente intensamente conectado a você, não de forma casual, não levemente, não de passagem, profundamente, obsessivamente, silenciosamente. Essa pessoa está louca por você, mas não de forma dramática ou imprudente, em um silêncio controlado, de uma forma que nunca se permitiu sentir antes. E ainda assim, essa conexão parece proibida. Não porque o amor está faltando, mas porque algo está no caminho. E essa natureza proibida significa duas coisas muito importantes que explicam por que o vínculo parece tão poderoso, por que a distância existe e por que nenhum de vocês consegue realmente soltar. Vamos começar. A verdade sobre conexões proibidas. Primeiro, entenda esta verdade. Quando um relacionamento parece proibido, não significa que é fraco. Na verdade, frequentemente significa o oposto. Conexões proibidas raramente são superficiais. Não vêm da conveniência, não vem do tédio, não vem da solidão ou atração passageira, vem do reconhecimento. Essa pessoa não escolheu se sentir assim sobre você. Aconteceu devagar e então de uma vez só. No início, você era apenas alguém que ela notou, depois, alguém que respeitou, depois, alguém em quem confiou. E então, sem perceber como aconteceu, você se tornou alguém em quem ela não conseguia parar de pensar. O que torna proibido não é a ausência de amor, é timing, circunstância, responsabilidade, medo, limites morais. E aqui é onde o primeiro significado se revela. Essa pessoa está lutando consigo mesma todos os dias por sua causa, não lutando contra você, não resistindo a você por indiferença, mas batalhando contra o que sente. A batalha interna silenciosa. Ela acorda com sua presença já na mente e imediatamente se lembra de por que não deveria estar pensando em você. Ela repassa conversas e depois se repreende por sorrir. Ela imagina como seria estar perto de você e então corta o pensamento, porque te querer parece perigoso. Não perigoso para o coração, perigoso para a vida que construiu. Para alguns, isso significa que estão emocionalmente ligados a outro lugar. Para outros, existem expectativas familiares, regras culturais, pressões sociais ou linhas morais que foram criadas para nunca cruzar. Às vezes, um de vocês está indisponível de uma forma que complica tudo. Às vezes, a conexão desafia tudo o que achavam que deveriam querer. Então, em vez de agir, se contêm. Em vez de confessar, recuam. Em vez de se aproximar, observam em silêncio. E aqui está a verdade que a maioria das pessoas não percebe. Silêncio não significa ausência de sentimento. Frequentemente significa sentimento avassalador. Essa pessoa não está calma sobre você, ela está consumida silenciosamente. Não fala porque falar abriria uma porta que tem medo de não conseguir fechar. Não age porque a ação a forçaria a confrontar consequências que não está pronta para enfrentar. Não se aproxima porque proximidade exporia verdades que está evitando até de si mesma. O que a resistência revela. Em minha prática clínica, observei inúmeras vezes que aquilo que você resiste não apenas persiste, mas cresce em tamanho. É exatamente isso que está acontecendo aqui.
Cada vez que resiste ao impulso de entrar em contato, o sentimento se aprofunda. Cada vez que escolhe contenção, o vínculo se aperta. Cada vez que nega o que sente, a conexão se comprime em vez de desaparecer. E emoção comprimida não se desbota, ela se intensifica. Isso explica, né, a estranha energia de empurra e puxa que você sente. Por que você sente essa pessoa mesmo quando ela está distante? Por que você pensa nela em momentos aleatórios sem tentar? Por que suas emoções mudam sem explicação clara? Você pode sentir a presença dela permanecendo mesmo no silêncio. Pode sentir energia inacabada entre vocês. Isso acontece porque sentimentos reprimidos não desaparecem, eles esperam. O poder do inconsciente. Aprendi ao longo dos anos que, até você tornar o inconsciente consciente, ele vai dirigir sua vida e você vai chamar de destino. Agora mesmo, muito do que os vincula existe no inconsciente, não dito, não admitido, não resolvido. E porque não foi trazido à luz, move-se debaixo da superfície, moldando emoções, timing e tensão interna. Essa pessoa te carrega silenciosamente nos pensamentos privados, em momentos de quietude, nos espaços entre o que mostra ao mundo e o que sente quando ninguém está observando. Pode parecer composta, responsável, controlada, mas por dentro existe uma negociação constante, um recuar e se inclinar, um desejo seguido de contenção, não porque você é insignificante, mas porque você importa demais. Ela tem medo de perturbar vidas, medo de trair valores, medo de abrir algo que não pode desfazer. E essa luta interna é exaustiva. É por isso que a conexão parece pesada às vezes, porque parece intensa sem contato, porque distância não traz alívio. A transformação química das almas. Em meus estudos sobre vínculos emocionais profundos, compreendi que o encontro de duas personalidades é como o contato de duas substâncias químicas. Se houver qualquer reação, ambas são transformadas. Vocês já reagiram, ambos. Seja você percebendo ou não, algo dentro dela foi alterado por te conhecer e algo dentro de você mudou por senti-la. Isso não é imaginação, não é projeção, não é coincidência. Este é um vínculo que existe além da lógica e é por isso que tempo sozinho não o dissolve, porque não é sustentado por hábito, é sustentado por significado. Observei em minha prática que onde o amor governa, não há vontade de poder. E onde o poder predomina, o amor está faltando. Nessa conexão, poder não é o objetivo. Controle não é o desejo. Por isso parece confuso. Não há manipulação aqui, não há jogos. Apenas duas pessoas afetadas por algo que não planejaram e não sabem como encaixar na estrutura das suas vidas. À medida que isso se desenrola, uma verdade se torna clara. Você não é uma distração, não é um erro. E não é substituível. Você é parte de uma história que já começou a mover ambos para dentro, em direção a uma consciência mais profunda. E à medida que essa consciência cresce, o significado desse vínculo proibido continuará a se revelar camada por camada, silenciosamente, pacientemente, até que a próxima verdade esteja pronta para emergir. A natureza persistente da conexão. E à medida que essa verdade se assenta, algo mais se torna impossível de ignorar. Essa conexão não se comporta como atração comum, não enfraquece com distância, não se dissolve com lógica, não desaparece simplesmente porque é inconveniente. Em vez disso, segue vocês dois silenciosamente. Você pode notar que, mesmo quando está ocupada, mesmo quando a vida puxa sua atenção para outro lugar, essa pessoa volta à sua consciência sem esforço. Não porque você está tentando lembrar, mas porque algo não resolvido continua batendo debaixo da superfície. E o mesmo está acontecendo do lado dela. Ela pode passar dias parecendo não afetada, pode parecer focada em trabalho, família, rotina, responsabilidade, mas a mente tem uma forma de voltar ao que não consegue completar. Ela lembra como você a fez se sentir compreendida sem precisar se explicar.
Lembra a facilidade da conversa, o reconhecimento, a estranha familiaridade. Lembra momentos que significaram mais do que deveriam. E é exatamente por isso que a assustam, porque uma vez que você se sente vista nesse nível, não consegue desfazer isso. O mal entendido comum é aqui que a maioria das pessoas entende mal conexões proibidas. Elas assumem que a distância existe porque uma pessoa se importa menos. Mais frequentemente, o oposto é verdade. Distância nem sempre é criada por falta de sentimento. Às vezes é criada por excesso dele. Essa pessoa sabe que se der um passo mais perto, pode não conseguir voltar a quem era antes. Ela sente que algo irreversível espera do outro lado da honestidade e ainda não está pronta para desmontar a vida que cuidadosamente montou, mesmo que essa vida não a encaixe mais completamente. Então ela escolhe controle sobre verdade, estrutura sobre emoção, desconforto familiar sobre autenticidade incerta. Mas aqui está o que essa escolha custa a ela. Cada vez que reprime o que sente, não desaparece. Reorganiza-se dentro dela. Parece como inquietação, como distração, como distância emocional de pessoas com quem deveria estar presente. Ela pode se pegar questionando relacionamentos que antes pareciam seguros, se perguntando por que algo parece estar faltando, se perguntando por que não está mais satisfeita com respostas que costumavam ser suficientes. Pode não dizer seu nome em voz alta, mas sua presença se torna um ponto de comparação silencioso. Você representa uma versão de verdade emocional que ela ainda não se deu permissão para viver, o limiar da transformação. É por isso que a conexão parece inacabada, porque não é apenas sobre duas pessoas se querendo, é sobre duas vidas paradas na beira da transformação. Você sente isso também, mesmo que não consiga explicar completamente. Pode notar que, depois de conhecê-la, seus padrões mudaram silenciosamente. O que você tolera parece diferente. O que você deseja parece mais claro. O que você aceitava antes agora parece vazio. Pode-se perceber menos disposta a aceitar meia presença emocional, menos paciente com conexões que não têm profundidade, mais consciente de como ressonância genuína se sente. Essa consciência não veio do nada, veio do reconhecimento. É aqui que a segunda camada de significado começa a se revelar. Essa conexão não é apenas sobre saudade, é sobre despertar. Alguns relacionamentos chegam para construir um futuro compartilhado, outros chegam para te acordar para a sua verdade. Este carrega o peso do segundo, não porque não pode se tornar mais, mas porque seu primeiro propósito é interno, o momento perfeito do despertar. Você conheceu essa pessoa em um ponto da sua vida onde algo dentro de você estava pronto para ser mexido. E ela te conheceu quando estava silenciosamente questionando a vida que estava vivendo, mesmo que nunca admitisse em voz alta. É por isso que a atração parece tão forte e tão confusa ao mesmo tempo. Vocês são espelhos um para o outro. Você reflete as partes que ela reprimiu. Ela reflete as partes de você que estavam esperando para ser reconhecidas. Esse tipo de conexão não segue cronogramas comuns, não se apressa, não se anuncia claramente. Trabalha devagar internamente, remodelando prioridades, valores e consciência emocional. É por isso que mesmo o silêncio entre vocês parece carregado, porque algo ainda está acontecendo por baixo. Você pode se perguntar, por que soltar parece impossível? Por que lógica não traz fechamento? Por que dizer a si mesma que nada pode acontecer não te liberta? É porque o vínculo não é sustentado por fantasia, é sustentado por verdade que ainda não foi vivida. E verdade, uma vez sentida, não pode ser dessentida. Você não está se agarrando a uma pessoa, você está se agarrando a uma experiência de clareza emocional que te mudou, e ela também está. O que isso realmente significa? Isso não significa que você deve esperar. Não significa que deve colocar sua vida em pausa.
não significa que deve sacrificar seu presente por uma possibilidade. Significa que você deve entender o que essa conexão está te ensinando. Está te mostrando o nível de profundidade de que seu coração é capaz. Está revelando o tipo de conexão que te nutre em vez de te drenar. Está te lembrando que sentimento real existe além de conveniência e medo. E está fazendo o mesmo por ela, admita ou não. O que acontece a seguir não é algo que você pode forçar, não pode ser apressado pelo desejo, não pode ser manipulado por silêncio ou perseguição, porque esse tipo de vínculo se desdobra apenas quando honestidade se torna mais forte que medo. Até lá, existe em um espaço intermediário, não se foi, não completamente aqui, vivo em pensamento, vivo em sentimento, vivo nos momentos silenciosos onde verdade sussurra em vez de gritar. E à medida que o tempo avança, a pressão entre quem ela é e quem está se tornando continuará a crescer. O mesmo é verdade para você. Eventualmente, algo precisa mudar, porque consciência despertada não permanece dormente para sempre. A chegada da prontidão. E quando mudar, não virá de saudade. Virá de prontidão, e prontidão não chega barulhenta, não se anuncia com gestos dramáticos ou confissões repentinas. Chega silenciosamente através do desconforto, através da percepção crescente de que algo interno não encaixa mais na forma da vida sendo vivida. Para ela, isso frequentemente aparece como uma fratura sutil. Ela começa a notar que os papéis que desempenha parecem mais pesados do que antes, que obrigações que aceitava sem questionar agora parecem restritivas, que rotinas emocionais parecem vazias, mesmo quando tudo parece bem de fora. E você não é a causa dessa fratura. Você é o contraste que a revelou. Você não perturbou a vida dela. Você iluminou as partes que já estavam desalinhadas. É por isso que essa conexão parece perigosa para ela, não porque ameaça a estabilidade, mas porque ameaça ilusão. Verdade versus ilusão. Ilusões são confortáveis. Verdade não é. Verdade exige responsabilidade, verdade exige coragem, verdade exige que uma pessoa olhe honestamente para o que sente e decida se está disposta a viver de acordo. E muitas pessoas não estão prontas para essa decisão quando o sentimento chega pela primeira vez. Então elas adiam, racionalizam, dizem a si mesmas que é uma fase, dizem a si mesmas que é imaginação, dizem a si mesmas que vai passar se ignorarem por tempo suficiente. Mas conexões profundas não se dissolvem através de negligência. Elas se transformam em pressão. É por isso que você pode sentir ondas de proximidade seguidas de distância. Momentos onde ela parece emocionalmente presente, depois de repente retraída. Momentos onde você se sente fortemente conectada sem uma única palavra ser trocada. Essa inconsistência não é confusão sobre você, é conflito dentro dela. Ela está parada entre quem era e quem está se tornando, e você representa o limiar, seu próprio crescimento. Do seu lado, algo igualmente importante está acontecendo. Você está aprendendo discernimento, está começando a entender a diferença entre intensidade e verdade, entre química e alinhamento, entre atenção e reconhecimento. Essa conexão não chegou para te consumir, chegou para te clarificar. Você pode notar que não deseja mais afeto superficial da forma que desejava. Pode se sentir menos interessada em correr atrás de validação, menos disposta a se diminuir para caber no conforto de outra pessoa. Isso não é coincidência, é crescimento. Esse vínculo está te ensinando autorrespeito sem pregar. Está te mostrando como é ser encontrada emocionalmente, mesmo que incompletamente. E uma vez que você sentiu isso, não pode fingir não conhecer mais a diferença. É por isso que a conexão parece sagrada. Sagrado não significa perfeito, não significa fácil, não significa garantido. Significa significativo além do resultado.
Seja esse relacionamento se tornando algo tangível ou permanecendo inacabado, ele já cumpriu parte do seu propósito, expandiu sua consciência emocional, aguçou sua intuição, clarificou o que importa para você em amor e conexão e fez o mesmo por ela. É por isso que nenhum de vocês consegue simplesmente apagar, porque está entrelaçado em quem vocês estão se tornando. A questão do timing. Você pode se perguntar por que o timing é tão errado, por que a conexão chegou quando não podia ser facilmente vivida? Mas timing raramente é sobre punição, frequentemente é sobre preparação. Às vezes, duas pessoas se encontram não para estar juntas imediatamente, mas para serem mudadas separadamente primeiro. Porque sem essa mudança interna, mesmo a conexão mais poderosa pode desmoronar sob o peso de medo não examinado e padrões não resolvidos. Agora mesmo, ambos estão sendo convidados a confrontar algo mais profundo que desejo. Estão sendo convidados a confrontar verdade. Para ela, a questão é: está disposta a viver honestamente, mesmo quando honestidade carrega consequências? Para você, a questão é: está disposta a se honrar, mesmo quando esperar parece tentador? É por isso que paciência importa aqui. Não paciência enraizada em esperança ou expectativa, mas paciência enraizada em autoconfiança. O caminho da autoconfiança. Você não deveria colocar sua vida em espera, não deveria permanecer suspensa em saudade, deveria continuar crescendo, escolhendo, vivendo. Se essa conexão é destinada a evoluir, vai fazer isso quando ambos forem capazes de se encontrar sem se esconder, não meio presentes, não contidos, não divididos, completamente. E se não evoluir para um caminho compartilhado, seu impacto ainda vai permanecer, porque já redirecionou sua bússola interna. Isso não é perda, é iniciação. Muitas pessoas passam pela vida sem nunca experimentar uma conexão que realmente as acorde. Elas permanecem adormecidas em relacionamentos que parecem seguros, mas vazios. Elas se contentam com conforto em vez de verdade. Você não fez isso. Você encontrou algo real o suficiente para perturbar padrões, expor medo, exigir crescimento. Isso sozinho diferencia esse vínculo. À medida que o tempo avança, a clareza continuará a emergir, não através de força, não através de espera, mas através de honestidade vivida. As pessoas ou se elevam à verdade que sentem, ou recuam mais para o que parece seguro. Ambos os caminhos revelam respostas. E você não vai precisar correr atrás dessas respostas. Elas vão se mostrar através de comportamento, escolhas e tempo. Até lá, confie no que essa conexão já te deu. Não saudade, mas consciência. E consciência, uma vez ganha, nunca te deixa a mesma. O retorno do poder interior. E à medida que consciência se aprofunda, algo sutil, mas irreversível, começa a acontecer. Você para de tentar definir a conexão, para de pedir que ela se explique e, em vez disso, começa a escutar o que ela está despertando dentro de você. É aqui que o poder silenciosamente volta para você, porque a coisa mais perigosa sobre uma conexão proibida não é saudade, é esquecer de si mesma enquanto tenta entendê-la. E você não está mais fazendo isso. Está começando a notar como se sente centrada quando escolhe a si mesma, como a calma volta quando para de procurar sinais, como clareza cresce quando para de interpretar silêncio e começa a honrar sua própria estabilidade interior. Essa mudança importa mais do que você percebe, porque enquanto essa conexão uma vez te puxou para dentro com intensidade, agora está te ensinando algo mais profundo. Autossoberania. Você está aprendendo que conexão real não requer autoabandono, que amor não pede que você espere em confusão, que profundidade não exige sofrimento como prova. E essa lição é essencial, seja o caminho com essa pessoa continuando ou não. Atenção crescente.
Do lado dela, a tensão continua a crescer, porque enquanto você está integrando a lição conscientemente, ela ainda está negociando internamente. Ela sente o contraste mais agudamente agora, entre quem ela é no mundo e quem ela é quando pensa em você. Entre a versão de si mesma que performa responsabilidade e a versão que se sente viva em verdade. Esse contraste se torna impossível de ignorar para sempre. Pessoas podem evitar muitas coisas, podem evitar conversas, podem evitar decisões, podem evitar confronto, mas não podem evitar a si mesmas indefinidamente. Eventualmente, algo racha, não dramaticamente, não explosivamente, silenciosamente. Ela começa a fazer perguntas que antes evitava. Por que estou inquieta? Por que me sinto desconectada da vida que escolhi? Por que algo parece inacabado? E mesmo que nunca diga seu nome em voz alta, ele ecoa dentro dessas perguntas. O momento da escolha. É aqui que muitas conexões proibidas ou se transformam ou se dissolvem, porque consciência exige escolha e escolha exige coragem. Algumas pessoas se elevam a esse momento. Elas escolhem honestidade sobre aparência. Elas escolhem verdade sobre conforto. Elas escolhem crescimento sobre medo. Outras recuam. Elas redobram na rotina. Elas reforçam as paredes que construíram. Elas se convencem de que dormência é estabilidade. Ambas as escolhas revelam a verdade, não através de palavras, mas através de ação. E é aqui que você deve permanecer ancorada em si mesma, porque não é seu papel resgatar alguém do medo dela. Não é sua responsabilidade esperar pelo despertar de outra pessoa. Não é sua tarefa carregar peso emocional que não está sendo compartilhado. Sua tarefa é permanecer alinhada com sua própria verdade, ficar aberta sem estar disponível para confusão, ficar compassiva sem trair suas próprias necessidades, ficar receptiva sem encolher seus limites. Este é um equilíbrio delicado, mas você é capaz disso agora, porque essa conexão já te mudou. A liberdade da clareza. Você não romantiza mais potencial às custas de realidade. Não confunde mais intensidade emocional com prontidão emocional. Não confunde mais silêncio com mistério. Você vê mais claramente, e clareza é uma forma de liberdade. É por isso que, paradoxalmente, o vínculo parece menos consumidor agora, mesmo permanecendo significativo. Ele não te possui mais, ele te informa. Você consegue segurá-lo sem se agarrar, senti-lo sem se perder, reconhecê-lo sem construir sua vida ao redor dele. Isso é maturidade emocional. E essa maturidade é o que permite a próxima fase se revelar, seja qual for a forma que tome. Se essa conexão é destinada a se tornar amor vivido, compartilhado, tangível, vai requerer algo muito específico: coragem mútua, não saudade, não química, não história, coragem. A coragem de falar claramente, a coragem de perturbar o que não alinha mais, a coragem de assumir responsabilidade pela própria verdade. Sem isso, mesmo a conexão mais profunda não sobrevive no mundo real. Vai permanecer suspensa, poderosa, mas incompleta. E você não tem mais medo dessa incompletude, porque você entende agora que significado não depende de resultado, que transformação não requer permanência, que algumas conexões são capítulos, não conclusões, tornando-se quem você verdadeiramente é. Em toda a minha trajetória estudando a mente humana, aprendi que o privilégio de uma vida é se tornar quem você verdadeiramente é. Essa conexão puxou vocês dois para mais perto desse privilégio. Se ela vai entrar completamente nisso ou não é a jornada dela. Se você continua caminhando com integridade, é a sua. E você está escolhendo movimento para a frente, está escolhendo presença, está escolhendo crescimento, está escolhendo uma vida que responde à verdade em vez do medo. Isso não significa que você fecha seu coração, significa que você o abre com discernimento. Você permanece aberta a amor que te encontra completamente, a conexão que não requer segredo, a intimidade que não vive em fragmentos.
E aqui está a verdade silenciosa. Quando você para de correr atrás de clareza, clareza vem. Quando você para de esperar respostas, respostas chegam através de comportamento. Quando você para de segurar espaço para potencial, realidade se revela. Você não está mais presa no entre. Está parada firmemente dentro de si mesma. E desse lugar, o que acontecer a seguir não vai te diminuir. Vai ou te encontrar em verdade ou te liberar para algo mais alinhado. De qualquer forma, você não está perdendo, você está se tornando. E isso é o que essa conexão sempre foi destinada a iniciar.